Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão, tudo bem? Hoje é dia 12 de junho de 2021, sábado, e nós vamos juntos novamente fazer a leitura do livro A Year of Forgiveness, Um Ano de Perdão, de Tina Louise Spalding, que canalizou comentários do Mestre Jesus Cristo e da sua equipe de consciência crística sobre as lições do livro de exercícios de Um Curso em Milagres. Hoje nós estamos na lição 163, que declara: não há morte, o Filho de Deus é livre. A nossa heroína está aqui festejando num céu estrelado com mais 4 companheiros e o seu cachorrinho, o fato de que não há morte. E o Filho de Deus, então, é livre. Então vamos ver um pouco melhor sobre o que se trata essa lição. Vocês são seres abençoados, de fato. Eu sou aquele que vocês conhecem como Jesus. Não é aparentemente impossível acreditar que não há morte? Bem, eu ultrapassei a morte. Eu vivo. Vocês estavam vivos antes deste corpo. Vocês estão vivendo neste corpo, nestes corpos, mas você não é esse corpo e você continuará a viver após esse corpo perder a sua utilidade. A morte é uma ideia ilusória. A morte não existe. Você conta uma história sobre a morte e sim, você adora a morte, adora no sentido de adorar, reverenciar. Olhe para os seus programas de televisão. Quais são os mais populares? São aqueles sobre assassinatos. Você olha eles, você assiste eles pelo drama, vocês diriam: não, aqui existe uma fascinação com a morte. Vocês podem ver essa sua fascinação com a doença também. O quão rapidamente vocês contam para alguém que vocês não estão bem, contam sobre as dores que vocês têm, desejando compartilhar aquela dor com alguém mais, de forma a infligi-la nesse outro. Olha isso, gente, que perigo! Essas verdades são duras de serem ouvidas porque você acredita nelas muito completamente. Você acredita que você vai morrer e então isso é verdade. A sua consciência, ela segue, né, após esse corpo morrer, né, esse corpo perder a sua utilidade. Mas isso não precisa ser desse jeito, quer dizer, ele está falando que a gente não precisa nem ter a morte física, né? Apesar da nossa consciência permanecer após a morte do corpo, ele está falando que não necessariamente precisa ser desse jeito, e é aí que a coisa entra em conjunto com a questão da ascensão, né? Eu não morri peraí, isso não precisa ser desse jeito. Não foi o que aconteceu comigo na minha vida, né? Eu não morri na cruz. Eu deixei o meu corpo e manufaturei outro corpo. Eu não fui condenado a viver dentro da forma mortal, né? Dessa forma física de terceira dimensão. Não mais. Eu não precisava mais viver nessa forma de terceira dimensão. Eu atingi um ponto de evolução na minha consciência que me permitiu ter a maestria sobre o mundo físico e material. O meu completo alinhamento com o amor e conexão com o divino liberta você do fardo da morte. Está tudo aqui para que você pegue, mas você precisa parar de acreditar na morte. E você precisa parar de ver a morte como algo inevitável. Conte a si mesmo uma história diferente. Aqui
esses aqui podem ser os seus mantras. Abre aspas. Eu posso ultrapassar a morte. A morte é uma ilusão. A morte não é a verdade. Eu estava vivo antes deste corpo, antes de este corpo ser, né? Eu estou vivo dentro deste corpo. Eu não sou este corpo. E eu vou continuar a viver para sempre e para sempre. A morte é o grande ceifador que o ego usa como prova de que Deus não é real. É exatamente por isso que o seu mundo é tão confuso para vocês, porque este lugar de separação no qual todos vocês vieram, para o qual todos vocês vieram, no qual vocês adoram, reverenciam a morte e falam sobre a morte todo o tempo, não foi feito por Deus. Né? Esse é um mundo feito pelo ego, como a gente tem repetido aqui diariamente. Este é um lugar que vocês escolheram vir para buscar os seus ídolos e continuar no ciclo do karma. Nós queremos que vocês se libertem desse ciclo. Mas você deve fazer isso dentro de um período de vida. Isso não acontece para você na sua vida após a morte. Se você ainda acreditar nisso, quer dizer que a morte é real dentro do seu tempo de vida terrestre, né? No seu tempo de vida aqui do corpo físico, né? Então, o que ele está dizendo é que para a gente sair dessa roda reencarnatória, a gente precisa acreditar que é possível fazermos isso agora, enquanto a gente está encarnado aqui no plano físico, né? Não dá para você ficar, não, eu vou esperar a vida após a morte, porque aí eu vou atingir o céu e vou me libertar. Não é isso. Ele está falando que a gente precisa acreditar que é possível vencer a morte, ultrapassar a morte dentro desse nosso tempo de vida aqui, nos nossos corpos físicos, né? E ele demonstrou isso através do milagre da ressurreição, né? Então, comece a contar para vocês, a partir de hoje, comece hoje a contar para si mesmos uma nova história sobre a morte. Diga a si mesmo que a morte não é real, apesar de você ainda acreditar nisso, acreditar que ela é real. Comece a experienciar e a experimentar, a fazer experimentos com essas novas crenças e ideias. Elas são muito poderosas, de verdade, ainda que elas sejam duras de acreditar, difíceis de se acreditar. Eu sou aquele que vocês conhecem como Jesus e nós vamos ver vocês amanhã novamente. Então, existem vários níveis de compreensão para essa lição. Não tenho muito tempo para estender essa ideia, né? Então, eu acho que o que fica aqui para nossa prática, que é muito importante, é a gente parar de se identificar com o corpo e entender que nós somos vida de Deus, que nós somos espíritos tendo uma experiência corpórea no mundo 3D, na realidade física, nesse jogo de videogame que é o playground tridimensional do ego, né? Então eu tô lá, o meu eu real tá lá em cima, né, orientando o videogame, criando esse videogame para mim, e eu tô aqui embaixo experimentando a realidade tridimensional. Então isso é, para mim, nesse momento da nossa prática, é o que eu gostaria que ficasse mais visível e claro para vocês, né? Parar de se identificar com o corpo. Eu tenho um corpo, eu não sou um corpo, né? Então, eu tenho um carro é muito diferente de eu sou o meu carro, né? Então, é isso que é importante que fique para vocês. Existem alguns conceitos metafísicos aqui muito interessantes que eu não vou ter tempo para abordar. Vou abordar o que ele falou sobre a morte ser uma ilusão, e sobre a morte ser uma crença, né, ilusória. Então, vou dar alguns pensamentos para vocês, meus, que são meus, com base nos meus estudos, tá? Não li isso em lugar nenhum. Então, o que acontece? Existe sim a possibilidade de imortalidade física,
Muitos mestres na Índia trabalham com isso, né? Eu tive acesso a ensinamentos sobre isso quando eu comecei a fazer minha terapia de renascimento, lá em 1998, com o Leonard Orr, que foi o criador. O Leonard, ele estava absolutamente imbuído do propósito de provar que era possível a imortalidade física, né? Então a morte, na verdade, seria uma crença, seria mais uma das ilusões do ego, né? Com isso você poderia estender a sua vida, né? Então a morte, na verdade, seria uma crença. Sim, a morte não é real. A morte não é real porque ela faz parte do sistema de pensamento do ego. E a morte é a última forma que o ego tem para provar pra gente que a gente tá separado e que a gente foi abandonado por Deus. A gente morre, né? Então isso é uma coisa que eu acho muito interessante Jesus trazer aqui, porque ele fala com muita clareza, né? Ele diz assim, diga que a morte é uma ilusão, diga que você pode ultrapassar a morte, diga que a morte não é verdadeira, né? E aí ele cita o exemplo dele, né? Mas existem outros níveis de percepção a respeito dessa lição, né? E aí eu acho que vale a pena a gente ler aqui a linha de prática de hoje, né? Que é uma oração onde ele diz assim, não é o Pai Nosso de um Curso em Milagres, tá, gente? As pessoas confundem. O Pai Nosso de um Curso em Milagres está em outro trecho do livro texto e tá no meu Instagram em alguns posts passados. Pai Nosso, abençoa os nossos olhos hoje. Somos os teus mensageiros e queremos contemplar o glorioso reflexo do teu amor que brilha em todas as coisas. Vivemos e nos movemos só em ti, né? Que é a vida. Não estamos separados da tua vida eterna. Não há morte, pois a morte não é a tua vontade. A morte não faz parte do sistema de pensamento do Espírito Santo, ok? E nós habitamos, onde nos colocaste, na vida que compartilhamos contigo e com todas as coisas vivas, para sermos como tu és e parte de ti para sempre. Aceitamos os teus pensamentos como nossos e a nossa vontade é una com a tua eternamente. Amém. Então, ao aceitarmos os pensamentos de Deus como nossos, temos que entender que a morte é uma ilusão, né? Ele diz assim, Deus não fez a morte, portanto, qualquer que seja a forma que ela assuma, ela tem que ser uma ilusão. E essa é a posição que adotamos hoje, e nos é dado olhar para o que vem depois da morte e ver a vida que está além, né? Ver a vida antes da encarnação física, ver a vida após a encarnação física, né? E, enfim, gente, essa lição aqui ela nos abençoa com a vida. Porque se a gente vive com medo da morte, a gente vive no medo. E se a gente vive no medo, na verdade a gente não está vivo de forma alguma, né? Então, assim, é importante que a gente tenha a abertura para na nossa conexão diária, que eu espero que vocês estejam praticando, nós possamos receber essa vida de Deus. E aí a ilusão da morte vai ficar longe da gente, né? Eu falo isso hoje com um certo pesar. Essa semana eu soube do falecimento de um amigo querido, né? Não foi um falecimento por câncer, ele estava com um câncer, eu não sabia. Enfim, mas assim, nesse momento de pandemia, é muito importante que todos nós nos conectemos com a verdade dessa lição, de que a morte é uma ilusão e de que o Filho de Deus é livre. É livre para quê? É livre para pensar os pensamentos que compartilha com Deus. É livre para se conectar com a vida de Deus dentro dele. Somos vida de Deus, mas a gente é aquele telefone que tem que botar na tomada para carregar, né? Então, se a gente perde a nossa conexão, se a gente esquece de se conectar diariamente, o nosso corpo vai ficando mais fraco e a cada dia mais preso na ilusão da morte e no medo, né? Porque a palavra de ordem hoje, com essa situação que o mundo está enfrentando, é medo. Então, nos desliguemos do medo, que faz parte do sistema de pensamento do ego, e nos liguemos à vida de Deus dentro de nós, que é
a parte do sistema de pensamento do Divino Espírito Santo dentro de nós, que é a verdade. Deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Um beijo imenso e, se Deus quiser, nos vemos amanhã.